Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5, Juízes 5, versículo apenas o 24. Tem alguém feliz aí? Eu sou o pregador, irmão. Eu disse para o pastor que vocês são uma igreja bíblica. Gosto de Bíblia. Capítulo 5, apenas o versículo 24 de Juízes, diz assim: Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Ebé, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas, e você diz amém. Queridos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês, nessa casa, pela primeira vez. Minha gratidão se estende ao pastor Rubênio. Rubênio, né? O nome do senhor é difícil, tem que marcar no papel. Deus abençoe os demais obreiros, o presbítero aqui que é o pastor, os irmãos, a moçada, Deus abençoe as crianças, as irmãs, toda a igreja do Senhor de modo geral. Eu sou nordestino, não preciso nem ocultar as minhas origens, porque as minhas palavras me denunciam. Apesar de morar em Santa Catarina há 18 anos, mas sempre estamos por aqui atendendo algumas agendas, fazendo a obra de Deus. Temos amigos, pastores aqui em Campina Grande, e sempre que a gente vem, Deus prepara para a gente estar partilhando uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Queridos, o texto que nós fizemos leitura aqui nos conta a história de uma mulher chamada Jael. A palavra Jael significa cabra dos montes ou cabra montês. Por quê? Porque as cabras que residem nos montes, principalmente no país de Marrocos, elas conseguem se equilibrarem em uns lugares bem altos, em algumas serras, em algumas montanhas, que nenhum outro animal consegue se equilibrar. Então esse é o significado do nome dessa mulher chamada Jael. Guarde para você essa informação. Só existem duas mulheres na Bíblia chamadas de benditas. Uma é a mãe do Salvador. O anjo disse para Maria: bendita és tu entre as mulheres. Até as crianças sabem, né? E a segunda mulher e única que recebe esse título é essa mulher chamada Jael. Na verdade, quem era Jael? O que ela fazia da vida? Todo mundo tem as suas ocupações. Todo mundo tem as suas tarefas. E eu sempre digo, irmãos, que trabalhar não mata ninguém. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, já estou com 55 e continuo trabalhando. Trabalhando para Jesus e trabalhando no secular. Jael era casada com um homem chamado Ebé, que era da linhagem do sogro de Moisés. O esposo desta mulher, ele era uma espécie de um beduíno, ou seja, ele não tinha morada fixa por muito tempo no lugar. Ele era vendedor de tendas, e ele passava um tempo no lugar, e quando as vendas enchiam, eles iam morar em outro lugar. Então eles não tinham uma morada fixa. E o texto que fizemos a leitura aqui está nos trazendo algumas informações sobre essa mulher chamada Jael. E ela era quem fabricava as tendas para o marido vender. A Bíblia não dá registro de filhos desse casal. E eles vieram fixar moradia por um tempo na região de Canaã, na terra que Deus tinha dado por herança e por promessa à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó não tomaram posse da bênção como deveria tomar, porque eles fizeram aliança com os moradores da terra. Eles fizeram um pacto. Ou seja, eu estava vendo um texto sobre os descendentes de um dos filhos de
Jacó chamado Zebulon, que eles chegaram na terra de Canaã, e Deus deu a eles terras férteis, terra boa. E eles disseram, ninguém vai lutar a espada aqui e expulsar cananeu. Pelo contrário, vamos fazer uma aliança com os cananeus para viver em paz. Eu nunca vi fazer aliança com o que não presta e trazer paz, né, irmãos? E isso trouxe para eles um prejuízo irreparável. Então, na época que o Ebé, mas a sua esposa Jael chegaram na terra de Canaã, havia um rei cananeu chamado Jabim. Irmão, você já viu a história de uma pessoa ruim? Calcule por 3 e olhe para esse homem chamado Jabim. A Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes que Jabim oprimia de forma violenta os israelitas por um período de 20 anos. Irmãos, eu não estou falando de 20 dias ou 20 meses, eu estou falando de 20 anos. O que é que eles faziam, na verdade? Eles tomavam a comida do povo de Deus, eles invadiam as terras, eles judiavam. E para que isso acontecesse, esse homem chamado Jabim preparou um exército muito poderoso, poderoso entre aspas, né? Pois só foi poderoso até a hora que Deus resolveu responder a oração do povo que resolveu orar. O texto diz que Jabim tinha 900 carros de ferro. Esses carros de ferro eram puxados por 2 cavalos. Em cima dos carros de ferro iam 2 soldados. Um chamado de arqueiro, que atirava a sua flecha contra os inimigos. E o outro era perito em lançar a sua lança. Quando ele saiu para a batalha, quando o exército de Jabim saía para a batalha, eles saíam orientados por um homem capitão do seu exército chamado Sísera. E esse Sísera era aquele tipo de líder que tinha influência sobre os seus liderados e ele conseguia comandar as batalhas. E durante 20 anos, Jabim, lá de Canaã, e o seu exército não souberam o que era derrota. Quando ele saiu para uma guerra, eles faziam o seguinte: primeiro os cavalos, pastor, pisavam por cima dos soldados. Quando os soldados escapavam do pisar do casco dos cavalos, havia o cara da flecha, o arqueiro. Se o cara tivesse a felicidade de se livrar do pisar dos cavalos, do cara da flecha, ainda tinha o cara da lança, o soldado com a lança na mão para atirar, até naquele que já estava ferido. Mas digamos que o camarada escapava do pisar dos cavalos, do acertar da flecha do arqueiro, ou do dardo do lançador de flecha, ou seja, de lança. Eles tinham ainda uma quarta opção. Eles pegavam os carros de ferro. A Bíblia faz questão de, no capítulo 4, falar 2 vezes, dizendo: Jabim tinha 900 carros de ferro. Os soldados do exército de Jabim pegavam os carros de ferro, tiravam do cavalo e chocavam contra as pessoas. Por esta estratégia, eles ficaram 20 anos no poder. Quando é que isso aconteceu? Na época dos juízes. Qual foi a época dos juízes? A época chamada pós-Josué. Lembra quando Josué morreu? Ele não preparou nenhum sucessor. Eu vi alguém dizer que talvez Josué não fez certo em não ter preparado um sucessor. Ele fez mais do que certo, porque a ideia de Deus era o povo entrar na terra prometida e Deus guiar o seu povo através das suas leis, dos seus decretos e do trabalho dos sacerdotes e dos profetas. Mas o povo quis totalmente diferente. Então Josué não prepara o sucessor, ele morreu, Deus levou ele para a eternidade. Os anciãos que trabalhavam com Josué deram sequência ensinando o povo as leis, só que os anciãos também morreram. A nova geração que foi nascendo, que não conhecia o Deus de Moisés, nem o Deus de Josué, nem o Deus dos anciãos, no
quiseram saber de lei, nem de trabalho de sacerdote, nem de profeta, e de nada e de nada. Por isso que as maldições vieram. O período do juiz começou no ano 1390 e foi até o ano 1030. O calendário era decrescente. Foram 360 anos. A época do juiz começou com o primeiro juiz chamado Otoniel, que julgou Israel 40 anos. Quando Otoniel morreu, depois de muitos anos, Deus vai levantar um segundo juiz até terminar o 14º juiz, que a gente conhece demais, o profeta Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote. Então era um período longo, porque assim, quando um juiz morria, no outro dia não aparecia já um juiz. Deus demorava, porque enquanto o juiz estava julgando, o povo estava em paz. Quando o juiz morria, o povo se corrompia. Agora, vocês sabem o que é que eu acho interessante em toda essa história? É que durante 20 anos que o povo está sofrendo nas mãos de Jabim, eles resolveram orar. Eles decidiram orar. Eu vou abrir um parênteses aqui, nessa mensagem, e eu vou dizer uma palavra profética para você que está assistindo esse culto e para os internautas que estão nos ouvindo em casa. Eu quero que você guarde com você isso aqui que eu vou ministrar ao seu coração. Se você estiver disposto a orar, Deus está disponível para agir por você. Você pode me perguntar, pastor, o senhor tem base bíblica? Tem base demais até. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz que Deus vê lágrimas e ouve oração. Resolveu orar, Deus está disponível para agir. Isaac casou com Rebeca. Sobre os ombros de Isaac está uma promessa de ser pai de uma grande nação para continuar a promessa de Deus sobre Abraão. Mas quando Isaac casou com Rebeca, a primeira coisa que ele descobriu, a sua esposa era estéril. Irmãos, tem coisa que Deus permite acontecer com o crente, que por mais que o dirigente da igreja tente explicar, ele não vai ter palavras sábias o suficiente para explicar a você. Eu passei 22 anos aproximadamente da minha vida, mas minha esposa cuidando de congregação, presidi alguns campos, dirigi setores, e a gente sabe que tem irmãos que enfrentam umas lutas que a gente não tem explicação. Sabe por quê? Porque isso é tratamento entre Deus e você. Há pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo nessa noite. Fique tranquilo, porque Deus está tratando com você para lhe fortalecer. Mesmo que Ele esteja colocando prumo, é para você ficar na medida certa para a glória de Deus. O povo decidiu orar. E Deus vai levantar agora uma mulher. Foi a única mulher no ministério dos juízes. O nome dela era... Como é que é o nome dela? É por isso que eu disse que vocês são uma igreja bíblica. Deus levanta Débora. Uma mulher se levanta da parte de Deus, ou é levantada por Deus num período caótico. Às vezes você olha a situação atual da sua família, da sua cidade, do seu país, e você se sente impotente para fazer alguma coisa. Mas faça aquilo que está ao seu alcance. Se você não conseguir fazer muita coisa, eu vou lhe dar uma receita. Só ore. Quando Isaac descobriu que Rebeca era estéril, sabe o que ele fez? Foi para a oração. Mas Deus não respondeu no outro dia a oração de Isaac, não. Apesar de ter vida com Deus, Deus não respondeu. Sabe quando é que Deus foi responder? Quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando ele se tornou pai de Esaú e Jacó, ele tinha 60. Foram só 20 anos de oração. Às vezes a gente quer orar hoje, já quer que Deus responda amanhã. Claro que ele pode responder, se ele quiser. A gente não pode tratar todos os casos iguais, porque Deus faz o que quer com quem quer, na hora que ele quer, que ele é o Senhor. O povo orou, Deus levanta Débora.
começou a julgar as pequenas causas das pessoas. Débora estava sofrendo com a situação do seu povo. E Débora também entra na oração. E quando Débora começa a orar, Deus lhe dá uma revelação. Sabe qual foi a revelação de Deus para Débora? Deus disse para Débora, Débora, há um homem da tribo de Naphtali chamado Baraque, filho de Abinoão. Diga para Baraque que eu, o Senhor, olha só a revelação, vou entregar Sísera, capitão do exército de Jabim, nas suas mãos. Eu vou entregar o rei Jabim. Eu vou queimar os carros de ferro. Eu vou destruir os cavaleiros, porque eu sou o Senhor. Salmo 46, verso 9, diz assim: Deus faz cessar a guerra. Corta o arco. Quebra a lança. E queima os carros no fogo. Débora manda chamar Baraque. Primeira coisa, Baraque nunca tinha lutado em uma guerra. Ele não era soldado, nem tampouco guerreiro. E não me pergunte por que é que Deus escolheu Baraque, porque Deus escolhe quem quer, levanta quem quer, na hora que Ele quer. Eu preguei na sede aqui, terça-feira, no culto de doutrina, na nossa sede, e eu disse para os irmãos, está gravado na página da igreja, eu disse para os irmãos que Deus escolhe pessoas para a obra, que nós não escolheríamos. Deus não escolhe porque o cara é bonito, ou a mulher é bonita, ou ele é grande, ou tem dinheiro. Deus escolhe quem quer e pronto. Baraque chega para Débora, conversar com Débora, a profetisa Débora. E ela diz, Baraque, Deus me deu uma revelação e contou a história para ele. Baraque ouviu, irmãos. Uma das coisas melhores que existe na vida da gente é a gente aprender a ouvir. Seja sóbrio em ouvir e tardio em falar. Eu fui para cá no Ceará o mês passado, eu fiquei 1h30 escutando a história de um pastor, contando coisas da família, sobre o pai. E ele se sentiu tão feliz, eu percebi que ele estava tão feliz em passar 1h30 conversando comigo, e eu estava com tempo disponível, porque a gente estava no trabalho missionário. E nós nos tornamos grandes amigos e até entramos numa parceria missionária da própria obra. Ei, tem hora que você só precisa ouvir que quem vai trabalhar é Deus. Eu sou pregador há 31 anos, já, pela bondade de Deus, pregamos algumas vezes no Congresso dos Gideões, que é conhecido. Já preguei na Europa, em alguns outros países a gente já teve. E eu me sento, pastor, deixa eu ver se eu acerto o nome. Lubênio, diga comigo, Lubênio. Agora está memorizado. Quantas vezes eu vou ouvir pregadores que estão conversando? Às vezes eu vou até de surpresa. Pastor, o senhor veio me ouvir? Vim, porque eu não sou o sabe tudo. E quando eu estou sentado ouvindo, eu estou aprendendo e me alimentando. Débora disse para Baraque aquilo que Deus lhe revelou. Primeira coisa, Baraque escutou com atenção. Analisou a proposta e a mensagem de Deus. Irmãos, eu gosto desse Deus, que Deus fala, ainda deixa você pensar e analisar aquilo que Ele falou. Deus não obriga você e eu a fazer nada não. Uma coisa eu sei, Deus não desiste quando Ele tem chamada. Baraque ouviu a história de Débora e disse, Débora, eu vou para a guerra. Mas eu tenho uma reivindicação para fazer. Preste atenção aqui para você entender. Débora disse, qual é a reivindicação? Ele disse, eu só vou para a guerra se você for junto. Agora, por que Baraque decidiu que Débora fosse para a guerra? Sabe por que Baraque decidiu que Débora fosse? Porque ele reconheceu que com Débora estava a palavra. Ele sabia que Débora não sabia empunhar uma espada, Débora não sabia brigar, não sabia lutar. O que uma mulher a mais ia fazer numa guerra? Nada. Só se esconder das lanças. Mas
Mas Baraque entendeu que Débora era a porta-voz de Deus para trazer a mensagem. E a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Sabe por que você e eu estamos aqui nesta noite? Porque a palavra nos limpou. A palavra de Deus tem nos nutrido. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus é o sustentáculo da nossa fé. É pela palavra que caminhamos. É pela palavra que servimos a Deus. É pela palavra que amamos o próximo. É pela palavra que somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É por causa da palavra. Tem aquele hino que diz, é por causa dele que eu ainda não parei. Não desisti, né? O meu pastor disse assim para mim, não cante não, só pregue. Vocês agora entenderam. Débora ficou pensando assim e falou assim, você quer que eu vá? Eu vou conjecturar para você entender, quero. Deus falou para ela, então diga para ele que você vai. Mas ele não vai ter honra, não vai ter aplausos na vitória, não. Vai ser uma mulher honrada. Deus está falando de Jael, a anônima, a esquecida, a que ninguém nem sabia que existia. Como diz um ditado que é muito usado, ninguém sabia nem quem era Jael na fila do pão, na padaria. Mas Jesus sabia endereço, nome, sabia quem era o esposo, sabia quem ela era. Rapaz, quando Deus coloca o olho em alguém para levantar na terra, sai Satanás do meio, porque Deus levanta na terra dos viventes. Eu estou meio desconfiado que tem alguém aqui nessa igreja que vai chegar um tempo para alguém falar com você, tem que ser através de rede social ou telefone. Porque Deus vai levantar você. Vai. Lembra de Moody, o pregador que Deus usou para ganhar milhões de pessoas para Cristo? Ele estava numa escola dominical domingo de manhã. Um pregador disse, Deus me disse que tem 2 homens que Deus vai levantar para ganhar milhares de almas para o reino do céu. Ele levantou-se, ele era um sapateiro na cidade. Levantou-se, se jogou na frente do púlpito e disse, eu não sei quem é o outro, mas um sou eu. Convicção da chamada. Quando você crê, Deus trabalha por você. Sabe o que é que Baraque disse para Débora? Não tem problema não. Eu não estou atrás de aplausos não. É aquele tipo de obreiro que faz para Jesus. Baraque é aquele tipo de obreiro que se dispõe a fazer na direção de Deus para Deus, porque sabia que quem ia recompensar ele eram os céus. E é muito bom, irmãos, que a gente eu encontro muito obreiro dedicado em alguns interiores, lugares de difícil acesso, mas estão lá trabalhando para Jesus, e eu olho assim, e eu digo sempre para mim, o céu vai recompensar isso aí com muita coisa grande. Baraque foi fazer aquilo que Deus mandou. Agora Deus é estrategista. E Deus fala pouco, mas age muito. Deus disse para Débora, diga a Baraque que ele pegue 5.000 homens da tribo de Naphtali e 5 da tribo de Zebulon. Tinha 12 tribos em Israel. Naphtali, Zebulon, tribo de Gad, tribo de Assé, tribo de Ruben, tribo de José, tribo de Judá, tribo de Gad, né, tribo de Benjamim. Tinha 12. Deus disse, eu só quero da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali. Eu não quero das outras tribos. Ou seja, tem coisas na obra de Deus, você é crente, é até do ciclo de oração, mas não é com você, Deus quer com fulano. Deus escolhe para ciclo de oração e troca e faz aquele rebuliço, porque Deus é o dono da obra, irmãos. Se Deus é muito lindo, e eles vão para a batalha, só que Deus diz, diga para ele, Débora, que pega esses 10.000 homens, e suba a um monte chamado Monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica a 520 metros acima do nível do mar, a 17 quilômetros do mar da Galileia, lá em Israel. Todo mundo que está no mar da Galileia vê o Monte Tabor. Esse Monte Tabor é aquele monte da transfiguração, ele só aparece 3 vezes na Bíblia. É aquele mesmo monte que Jesus transfigurou e mostrou a sua glória e apareceu Elias e Moisés. E ele sobe, Baraque sobe no Monte Tabor. Quando Baraque subiu com os 10.000 homens, Débora subiu também.
Só tinha ela de mulher no meio de 10 mil e um homem. Que era Baraque com os 10 mil e só tinha ela. Mas havia uma direção de Deus ali naquele negócio. Não importa o lugar onde Deus lhe levar. Se for na direção dele, ele vai tomar providência e vai usar você. Quando eles subiram ao monte, avisaram, sabe para quem? Para Císera, capitão do exército de Jabim. Irmãos, quer ver o inimigo agir terrivelmente contra você? É Deus destacar você. Quando Deus destaca você, quando Deus honra você, parece que o inimigo diz assim, vou ver se toma a bênção. Mas não toma não, porque há poder no nome de Jesus. Disseram Císera, Baraque, filho de Abinoão, está com 10 mil homens lá no monte Tabor. O texto diz que ele pega os seus 900 carros de ferro. Eu acho que ele fez uma zombaria, dizendo assim, vamos lá para a frente do monte. Porque só quando a gente chegar na frente do monte, ele já sabe a história dos cavalos e dos cavaleiros, eles vão ficar assombrados, vão até se matar lá no monte. Essa era a ideia de Císera. E o texto diz, em Juízes 4, que eles vieram e pararam em frente ao monte, dentro de um ribeiro, chamado Ribeiro de Quizon. Deus está montando uma equipe. A equipe de Deus tem Débora. A equipe de Deus tem Baraque. Tem os homens da tribo de Naphtali e Zebulon. Tem um monte. Tem um riacho chamado Ribeiro de Quizon. E tem uma mulher anônima que vai entrar na história. A equipe de Deus, ela é maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa para você. Você faz parte de uma equipe vencedora. Você faz parte da equipe que vence dia após dia debaixo do sangue de Jesus. Tem equipe humana sendo derrotada e o povo chorando. Vocês não, nós não. Nós somos a equipe que Paulo disse que nele nós somos mais do que vencedores. Císera chega com seu exército, mas eu disse para vocês que o Salmo 46, 9 diz que Deus vai cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. O texto de Juízes 5, 22, quando Débora e Baraque estão cantando o canto da vitória, Juízes 5, 22, eles dizem que os cascos dos cavalos começaram a se quebrar no ribeiro de Quizon. Deus começou a quebrar os cascos dos cavalos. Pastor, eram 900 carros puxados pelos cavalos, 1.800 cavalos morreram. Que os cascos se quebrou. Quem quebrou os cascos dos cavalos? Deus. Mas eles têm a lança. Quando os 900 homens se prepararam para disparar a lança, Deus quebrou. A lança não, o arco. Deus quebrou o arco dos fortes. Eu vou ministrar uma palavra profética sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério. Ainda que o arco do adversário esteja apontado contra você e os seus, a mão potente e invisível de Deus vai quebrar o arco do forte. A minha mãe resolveu orar por mim. Eu estava viciado em droga há 31 anos atrás, quando a minha mãe disse, eu vou fazer uma campanha de oração. De 7 quarta-feira eu vou orar e jejuar na igreja que eu congrego. Eu só aguentei 4 quartas. Antes de completar a quarta, Jesus me salvou. E até aqui eu estou. Mas eles ainda têm a lança. Mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança. Foi pedaço de lança para tudo que é lugar no Ribeiro de Quizon. Mas eles têm os carros de ferro, mas a Bíblia diz que Deus queima carro no fogo. Eu estava estudando esse texto e eu fiquei pensando assim, pastor, não vou nem dizer o nome porque eu já me esqueci. Pastor, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei pensando, peraí, os carros eram puxados por cavalo, não tinha elétrica e nem eram motorizados, mas Deus fez os carros queimar no fogo. Tem coisas que Deus vai fazer e não precisa explicar para ninguém. Eu vou repetir porque isso é profético. Deus vai fazer algo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. E não vai ninguém precisar de explicação, porque quem vai fazer é Ele. É Ele quem vai fazer. O exército
preocupado com Baraque, desce o monte. Começa a matar os soldados de Císera, eles começam a fugir. E Císera foge, o capitão do exército de Jabim. Foge. Mas espera aí, vamos pensar uma coisa, eu já estou caminhando para terminar. Deus disse que era naquele dia que daria vitória completa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nesses 31 anos de crédito que eu aprendi, servindo a Jesus, eu aprendi que o nosso Deus faz com excelência, porque em Número 23, 19, a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Isaías 55, 11, conhecido demais, a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Deus disse que ia entregar Baraque nas mãos ia entregar Císera na mão de Baraque, e se Deus falou, está falado, é caso encerrado. Tem gente aqui e assistindo essa live que tem promessa de Deus e você sabe que quem falou com você foi o céu. Mas ainda não se cumpriu. Relaxa, descansa. Descansa o coração porque vai se cumprir. Vai, eu estou dizendo sem medo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu li, quando eu li isso aqui. Salmo 138, a parte C está escrita assim. Salmo 138, 2. A parte C diz assim, ó. Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Salmo 138, verso 2, a parte C. Agora me diga se tem um nome maior do que o de Deus, não tem. Mas quando se fala da sua palavra, a Bíblia diz que Deus exaltou a palavra dele acima do próprio nome. Para quê? Para mostrar para a gente que ele honra aquilo que ele fala. Por isso que nós temos certeza que a igreja vai ser arrebatada. Por isso nós temos convicções que a igreja não vai ser derrotada, porque a igreja tem a promessa. Agora o Baraque está correndo, procurando Císera que fugiu. Isso é um retrato da nossa vida. Deus disse que vai fazer, mas ainda não fez. Deus disse que ia dar, mas ainda não deu. Deus disse que ia operar o milagre, mas ainda não operou. Mas foi ele que prometeu. Sabe quem é que vai entrar em cena agora? A mulher anônima. Sabe quem era? Sabe qual era a relação entre Ebé, esposo de Jael, e o Císera? Era uma relação de amizade. E uma coisa que Císera sabia, homem naquela região estava dentro da cultura. Homem não entrava em tenda de mulheres. E como ele está fugindo e queria se esconder, ele teve uma ideia. O camarada era estrategista de guerra, fazia 20 anos que vencia batalha. O que é que ele fez? Ele vai procurar a tenda de Jael, a tenda da esposa do amigo dele, que estava viajando. Por quê? Porque ele deduziu, como é o nome da irmã aqui, de blusa? Você que fez assim. Como é o nome da irmã? Você que olhou, você, irmã. Sim. Irmã Geralda. Baraque pensou assim, Císera pensou assim, eu vou me esconder na tenda de Jael, porque ninguém vai nem pensar que eu estou lá. E quando Jael vê aquele homem perigoso se aproximando, o homem que era amigo do seu esposo, e você sabe que tem amizade do seu marido, que você sabe que é perigosa, mas você não pode fazer nada. Mas Deus tem o poder de agir naquela causa e tratar e fazer aquilo que precisa ser feito. Tem coisa que você só tem que esperar o momento certo para agir. O que é que ela fez? Quando aquele homem chega e diz, eu estou precisando de um pouco de água, preciso de um refúgio, preciso descansar um pouco. Ela sabia da guerra. Ela não podia se meter porque o marido dela tinha aliança com eles e estava neutro entre o povo de Jabim e Israel. E o que é que ela faz? Olha a sabedoria dela. Ela estava correndo perigo, mas ela estava dentro de um projeto de Deus, porque quando alguém está dentro do projeto de Deus, até nos momentos perigosos, Deus cuida. Deus cuida. Ela diz, meu Senhor, pode entrar. Eu não vou lhe dar água, não. Eu vou lhe dar um leite de cabra.
geladinho, porque o leite de cabra dá sono. Estrategista. Faça, irmã, aquilo que Deus orientar, que for na direção de Deus, dentro da palavra, que aí as coisas vão funcionar. O meu pai chegava bêbado, antes de Deus salvar ele. O menor nome que minha mãe chamava com ele era de meu amor. Estrategista. A irmã não tem um marido crente, quer ganhar ele para Jesus? Fale palavras de carinho. Eu conheci um casal, pastor, que eu gostava muito dessa família. Gostava, não gosto. O marido não era crente e eu não aceitava aquilo. Eu era novo convertido, eu ia para a casa dessa irmã, que ela tinha um filho da mocidade, mais umas jovens, a gente era tudo da mocidade, tudo amigo. Quando o marido ia chegando, ela olhava e dizia, lá vem o cão. Ela dizia, lá vem um endemoniado. Você acha que o homem ia se sentir feliz? Mesmo que ele não seja crente, a Bíblia diz, se ele quiser habitar com você, ou vice-versa. Pela sua santidade, pelo seu temor a Deus, ele vai ser ganho para o reino do céu. Isso é coisa linda de se ver. Então ela ajeita ali o Císera, dá leite de cabra, ele dorme. Quando ele dorme, que ele está cansado, está exausto. Baraque está procurando, cadê Císera? Cadê o homem que Deus disse que a gente ia aniquilar hoje? Se Deus tivesse falado com Baraque, Deus dizia assim para Baraque, calma, Baraque, que eu estou trabalhando. Daqui a pouco Jael, a anônima, entra em cena. Eu disse para vocês aqui no início da minha prédica que o marido dessa mulher vendia tenda. Ela fazia e ele vendia. E era um trabalho pesado. A mulher trabalhava num trabalho pesado. Mas por que ela trabalhava isso? Porque era o que tinha para aquela época. Não tinha outra opção de trabalho. Quando o Císera está dormindo, ela sabe do perigo que está correndo. Se aquele camarada acorda, ela está correndo um sério perigo. Mas o texto diz que ela vai lá e pega uma estaca da cerca. Por isso que ela estava sendo treinada. Todos aqueles anos que ela está fazendo tenda, ela pensava que estava fazendo para o marido vender e ganhar dinheiro. Que nada, Deus estava treinando ela para que ela fosse um instrumento de Deus para aniquilar o mal em Israel. Eu vou acrescentar uma coisa aqui dentro do texto e já vou encerrar. Às vezes, Deus está treinando você e você nem percebe. Eu tenho certeza do que vou falar. Há pessoas aqui nesse culto que Deus está treinando você para o amanhã. Ela pega uma estaca com todo jeito, tirar uma estaca da cerca, da tenda, da onde estava colocada, era um risco da tenda cair, o cara acordar e matar ela. Ela correu esse risco, porque era um projeto de Deus. Ela pega a estaca e crava na fronte dele, depois pega um martelo e elimina ele. Daqui a pouco vem Baraque desesperado. Cadê o homem? Cadê o homem? Ela diz, vem cá, meu senhor. Que o homem que você está procurando, Deus já eliminou e já trabalhou por vocês. Com permissão do pastor, posso pedir para ficar em pé? Fique em pé que eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar para você que está dentro de um projeto de Deus. Você que está debaixo de uma promessa de Deus. Eu não vou chamar aqui na frente, vou orar onde você está. Mas a minha oração, eu vou fazer a oração por você que tem uma promessa de Deus, e você que acredita que a promessa de Deus vai se cumprir com sucesso. Você crê? Quando Débora e Baraque ganham a batalha, eles cantam um canto, os dois, porque era o tipo de líder que não tinha inveja. Pastor, se fosse hoje, era aquele pastor que dava oportunidade para os outros. Débora era desse jeito. Ei, Débora disse para ele, vamos escrever um canto. E no canto da vitória, eles cantaram juntos, agradecendo a Deus pelaquela conquista que Deus tinha dado. E eles no canto, eles agradecem a Deus e honram Jael, dizendo, bendita seja Jael nas tendas de Ebel, queneu. Foi chamada de bendita e foi trazida para a equipe de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus, aqui estão os teus servos. Aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo, que acredita que o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus de aliança, um Deus de paz. Senhor, trabalhe na causa desta mulher, deste homem, deste obreiro, da tua serva, do teu servo.
trabalhe na vida desta criança, desse adolescente, desse jovem. Que o Senhor cumpra a promessa. Que o Senhor cumpra promessas na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Cumpra a promessa em nome de Jesus. Graças a Deus.